E é isso. Bom, estamos gravando? Então, a gente vai falar hoje sobre musicoterapia nos meios de comunicação. O porquê que é importante nós, musicoterapeutas, sabermos sobre isso, para a gente propor pauta, para quando algum jornalista, repórter quiser fazer uma matéria, a gente saber como responder e como colocar as nossas ideias de uma forma mais legal e que as pessoas entendam o que é musicoterapia, o que é o nosso trabalho e a seriedade com que a gente faz o nosso trabalho. Então, como eu falei para vocês no começo, a nossa convidada de hoje é a Camila Costa. Ela é jornalista da Globo, ela faz matérias incríveis. Ano passado tivemos o prazer de fazer uma matéria juntas. Então, eu vou passar aqui a matéria para vocês, para a gente já ir esquentando e depois a gente começa o nosso papo, tá bom? Camila, seja muito bem-vinda ao nosso grupo de musicoterapia e empreendedorismo. O nosso grupo é um grupo para a gente falar sobre musicoterapia, colocar a musicoterapia na roda. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar com a gente hoje. Fico muito feliz de ver você bem, se recuperando da Covid e é um prazer ter você com a gente. E agora eu vou passar a matéria que fizemos ano passado juntas, tá? E aí eu já te chamo pra gente bater um papo. Então vamos lá. E olha, o Teatro Plínio Marcos, na Funarte, recebeu ontem um musical pra lá de especial. Há 5 anos, o que parecia impossível se tornou realidade. Um musical estrelado por crianças autistas, uma sinfonia diferente. A Ana Carolina se apaixonou pelos instrumentos ainda criança, se formou em musicoterapia e a partir daí começou a trabalhar com pequenos e pequenas diagnosticados com transtorno de espectro autista. A ideia surgiu em 2014, mas eu consegui colocá-la em prática, ter coragem em 2015. É um processo, né? Até você saber o que vai fazer, como vai fazer. As pessoas não ensinam pra gente como trabalhar em grupo com pessoas com autismo. Mas contrariando possíveis dificuldades, o que aconteceu aqui nesse palco foi além de um espetáculo. Durante 6 meses de ensaio, os pais começaram a criar vínculos durante essa jornada. Essa é uma rede de ajuda, os grupos que são feitos, os pais ficam próximos. E com o projeto, a forma de integração das crianças mudou, algo que começou nos pequenos detalhes. Muita evolução em todos os sentidos, assim, é no comportamento, é na fala, é na socialização. Até nos casos mais graves, a música se tornou ponte para encurtar o isolamento. Antes eu ficava falando com ele, era o tempo todo olhando para baixo, olhando para cima, e agora eu falo, filho, mamãe te ama, e ele olha para mim. E olha o espetáculo aí. Nessa edição, a homenagem foi para uma banda ícone de Brasília, Legião Urbana. A cada nota, as fronteiras diminuíam. Mais de 20 crianças tocaram e cantaram alguns dos maiores sucessos da banda, como Pais e Filhos, Tempo Perdido e Eduardo e Mônica. Para Carol, o sentimento é de realização. Os pais e a gente têm aprendido muito, né, ao longo do processo, a valorizar as coisas pequenas. E os pais têm se sentindo muito orgulhosos. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente dá um trauma. A gente não vê muito o futuro. E aí, aqui a gente pode, né, conhecer outros pais e a gente vê que tem futuro, né? Meu filho tem um futuro, meu filho vai se desenvolver, o meu filho vai socializar com as pessoas e é só me enche de orgulho. E tem mais apresentação vindo por aí no próximo sábado e domingo, com 2 sessões, às 5 da tarde e às 7 da noite, lá na Funarte. Bom, essa foi uma matéria que nós fizemos ano passado. A Camila foi lá, nos entrevistou, conversamos bastante. E agora nós vamos começar conversando. Camila, conta pra gente. Ai, peraí que tá passando alguma coisa. Não deixa eu comer a bola, não. Conta pra gente
quem é você, como que você, né, se interessou pelo jornalismo e depois eu faço mais outras perguntas. Oi, gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Tá? Bom, meu nome é Camila Costa. Sou jornalista há 11 anos na TV Globo. E eu fico até emocionada de ver essa matéria, porque eu sempre falei pra Carol que eu acho incrível o trabalho que ela faz. E todas as vezes que eu vejo essa matéria, eu fico emocionada realmente, porque foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais sobre o assunto. E tenho 11 anos já de estrada. Sou jornalista, produtora, repórter, editora. A gente faz um pouquinho de tudo. Sou formada em letras português também, além de jornalismo, também informática. Enfim, tenho um longo processo aí já no jornalismo. Que legal, Camila. E Camila, vamos começar com as nossas perguntas. Hoje eu estou no lugar que é seu. Pois é, né? Acho que eu tô um pouco tensa com isso. Vamos ver se eu consigo me sair bem nessa. Bom, primeira pergunta, Camila. O que um jornalista procura para ser uma matéria, quando propõe uma matéria? Então, primeiro a gente procura matérias que possam auxiliar no bem comum. Eu sempre digo que a gente tem a importância individual, né? A gente tem vamos dizer, o pessoal. E esse pessoal precisa ser um bem comum, um bem comunitário, um bem social. Então, a gente sempre tem aquela pergunta relevante. Esse conteúdo vai mudar, vai influenciar, né, na vida de outras pessoas? Esse conteúdo vai fazer a diferença para as pessoas que estão assistindo? Né? E não adianta eu passar a fazer uma matéria de um determinado assunto e que aquilo não vai envolver outras pessoas. Né? Eu preciso que aquela matéria individual, ela abranja outras áreas, ela tenha... Tá ruim aqui para mim? Peraí. Pronto. Eu preciso que essa matéria, ela seja ampla. Então, assim, a partir do momento que uma história, uma boa história compartilhada, ela pode mudar a vida de outras pessoas, isso é relevante para o jornalista. Né? Nós somos, como eu posso dizer, nós somos um mediador, né, entre a sociedade e os acontecimentos. Então, a gente precisa levar esse sentido para as matérias que a gente está colocando no ar, ou, no meu caso, é TV, mas tem o online, tem o impresso, né? E todos têm o mesmo objetivo final. A gente precisa levar conteúdo, a gente precisa levar relevância, a gente precisa levar bons materiais, boas histórias, para que as pessoas estejam envolvidas no assunto, né? Então, a partir do momento que a gente recebe, né, dados, enfim, material, que a gente começa a fazer toda aquela análise e avaliar se aquele assunto realmente vai mexer com as pessoas, né? Se uma pessoa se identificar, já faz diferença. Então, a partir desse momento, a gente tem uma matéria, a gente tem conteúdo e a gente consegue colocar esse material na TV para que outras pessoas também se envolvam com aquele assunto e se identifiquem, né? Então, é muito importante as pessoas se identificarem com o assunto também. Legal, obrigada, Camila. Segunda pergunta, onde vocês buscam as fontes de vocês? Quem são os profissionais, especialistas que contribuem para a matéria? Então, a gente tem muitas fontes, né? Vamos dizer assim, o jornalista, ele precisa ter fontes, né? Quando às vezes as pessoas escutam falando, eu falei com a minha fonte, o que seria a fonte, né? Porque para a gente é muito fácil a gente falar a linguagem da fonte, do deadline, da apuração, né? Então, assim, a fonte são informações que podem ser oficiais ou não, de determinado conteúdo. O jornalista, ele não consegue estar em todos os lugares, né? No momento, vamos dizer assim, crucial do que está acontecendo, muitas vezes a gente não consegue estar ali. Então, a gente precisa de pessoas, né? Então, são fontes. E fonte, para a gente, é algo extremamente profissional, né? Uma vez que você é fonte de um jornalista, a gente não pode divulgar seu nome, a gente não pode citar você, né? A não ser que você queira, mas a gente não pode. Fonte é fonte e é algo sagrado para o jornalista, porque são essenciais na nossa profissão.
Então a gente tem fontes oficiais que a gente pode citar aí, políticos, sei lá, líderes, porta-voz de grandes empresas, e a gente tem aquelas fontes também não oficiais, por exemplo, ONGs, sindicatos, né, e anônimos, né, pessoas que às vezes têm boas histórias e que querem compartilhar com a gente, e que também são fontes, né, para a gente poder começar a contar uma boa história, enfim. Especialistas também, né, que são fontes oficiais. Então a gente sempre busca sempre informações com conteúdos, com dados, né, e que aquelas informações sejam bem apuradas, né, porque a base do jornalismo é a apuração, é a informação correta. Então, assim, a gente liga, a gente perturba mesmo. Né, Carol? Você sabe. Então a gente liga, a gente perturba, a gente insiste, a gente fala, olha, tem um bom personagem, tem uma pessoa bacana que possa contar a história pra gente. Então a gente sempre tá ali atrás da informação verídica. Né? Isso, a apuração pra gente é a base do jornalismo. Então a gente precisa de fontes, a gente precisa de fontes oficiais, a gente precisa de fontes não oficiais, a gente precisa de pessoas. Né? O jornalismo são pessoas, então a gente precisa de pessoas para contar uma boa história, né? E para a gente buscar essas fontes aí e especialistas, enfim. Legal. E agora falando sobre musicoterapia, Camila, como que você conheceu? O que que você acha da musicoterapia, do uso da música? Você acha que isso é matéria, que isso é relevante para a sociedade? Diz aí um pouquinho do seu olhar sobre isso. Bom, eu vou falar muito pessoalmente. Eu suspeito porque eu adoro música. Eu não sei cantar nada, mas eu canto, entendeu? Do meu jeito, mas eu canto. Então, eu amo música. Eu acho que música, ela calma, né? Eu falo que todos os momentos da nossa vida sempre é embalado por alguma música. E eu conheci através de vocês, né? A musicoterapia. E no primeiro contato que eu tive com vocês, que foi na matéria que eu fui fazer, eu lembro que eu passei a tarde praticamente com vocês, né? E foi, vamos dizer assim, foi um pouco tempo, mas com uma grandiosidade, com uma generosidade, com uma quantidade de informação que eu saí de lá em êxtase. Eu falei com você depois, né? E comentei, eu falei, eu estou apaixonada pelo projeto. E eu não conhecia, né? A gente como jornalista, a gente tem, posso dizer, essas vantagens, a gente conhecia às vezes tribos diferentes, conteúdos diferentes, histórias diferentes. E essa matéria me marcou muito. Eu saí de lá falando para todo mundo sobre a matéria e eu lembro que muita gente me encontrou no corredor da redação e falou, cara, sua matéria ficou ótima, que legal, que história bonita. E ali a gente conseguiu contar boas histórias, a gente conseguiu falar com pais, com as crianças, com você, né, que movimenta esse projeto tão incrível. Então eu acho que é extremamente necessário. E eu acho que deve ser muito mais expandido, as pessoas precisam conhecer mais, sair do pequeno para o grande, sabe? Eu acho que é necessário divulgar mais, né? Aproveitar as redes sociais, o meio de comunicação, para a gente poder mostrar para as pessoas o quanto a música salva, o quanto a música ela pode curar, né? Então, eu acho que esse contato, o meu primeiro contato foi incrível, tô falando como profissional e como pessoa, e eu acho que precisa expandir, eu acho que precisa crescer mais. Infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem ter esse contato como eu tive, mas eu acho que se a gente plantar essa semente igual vocês estão fazendo, eu acho que muita gente vai conhecer, e não vai ser só desse meio, desse núcleo, sabe? Eu acho que todo mundo que puder conhecer e ouvir falar, entender, né, a grandiosidade e o tamanho da dimensão que isso pode causar e mudar a vida de pessoas, eu acho que tem que ser levado. Eu acho que é incrível o trabalho e ele precisa ser apresentado ao mundo. E quantas matérias sobre musicoterapia você já fez? Eu acho que eu fiz 3, se eu não me engano, mas realmente a que eu fiz com vocês foi a mais marcante, assim, que foi a primeira e foi a que realmente tocou, sabe? Sabe quando toca, assim? Quando você sente uma conexão. Eu falei que eu saí de lá chorando, foi de emoção,
na verdade, uma mistura de várias coisas, assim, sabe? De saber que existe um cuidado tão grande com aquilo, sabe? Que pessoas cuidam com tanto carinho e que esse trabalho está sendo, né, expandido. Então, eu fiquei muito feliz. Legal. E como que a gente faz para propor uma matéria e falar sobre musicoterapia para os meios de comunicação? Como que é esse caminho? Conta aí pra gente o caminho das pedras. Então, eu acho que o caminho das pedras vocês já até têm, porque vocês têm um conteúdo que é extremamente relevante para a população, né? Ele não é um conteúdo que é só de vocês, ele é um conteúdo que todo mundo precisa conhecer. Então, eu digo, é aquilo que eu volto ao assunto, assim, você precisa ter personagens, boas histórias, para você conseguir falar sobre essas histórias na TV, enfim, em vários meios de comunicação. Então, eu vejo que vocês têm esse conteúdo, vocês já têm esse material, né? Então, é realmente só levar e divulgar, propor realmente, sabe? Olha, às vezes a gente tem pessoas novas chegando no grupo, personagens incríveis, sabe? Crianças que estão se desenvolvendo de uma forma assim completamente diferente de outras, porque cada um, né? Cada uma é uma, e a gente pode falar sobre aquilo. Então, eu acho que histórias verdadeiras, histórias puras, histórias que realmente têm mudado vidas, é o que a gente quer. A gente quer contar boas histórias. A gente quer levar boas histórias às pessoas. E as pessoas gostam de boas histórias. A gente já vive num momento tão delicado. A gente, né, passa por um momento tão difícil. Então, boas histórias fazem as pessoas pararem e assistirem, né? Muitas vezes a gente está vendo tantas tragédias, então a gente desliga a televisão mesmo, muda de canal, enfim, vai ver uma série, vai ouvir uma música. Então, quando você vê boas histórias, pessoas verdadeiras, sabe? Pessoas que passam por aquilo ali e que pode mudar, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm muita noção. E às vezes tem uma mãe que está ali em casa assistindo e fala: meu Deus, meu filho pode participar, ou perde a vergonha, fala: nossa, eu posso também mudar a história. Então, a gente precisa disso, de boas histórias, de pessoas verdadeiras, pessoas que queiram realmente falar, né? E deixar vivenciar esse momento. Então, acho que você já tem tudo na mão. Tá, aqui nós temos musicoterapeutas de vários estados do Brasil, de norte a sul. Como que a gente pode, por exemplo, aqui em Brasília eu tenho um canal com você, mas em outras cidades, como que a gente pode chegar? A gente manda um e-mail, liga para a redação, vai no Instagram de algum jornalista que a gente conhece e conta a história. Como que é isso? Então, normalmente, os meios chegam muitos meios chegam para a gente através de assessoria, né? Eu não sei, a maioria eu acredito que deve ter uma assessoria, ou se não tiver também, não é um problema. Normalmente no site da Globo tem o canal, um acesso, um e-mail que pode mandar esse material. E assim, se você tiver contato no Instagram com o jornalista, eu particularmente, eu respondo a todos. E chegam muitas pautas bacanas pelo Instagram, chegam muitas matérias legais, personagens incríveis que estão dispostos, inclusive, a falar sobre determinados assuntos. Então, assim, eu acho que primeiro você pode mandar um e-mail para a redação, você pode ligar na redação também. Eu brinco falando que jornalista é cara de pau, então seja cara de pau também, né? Você tem que ligar mesmo, você tem que pedir, você tem que mandar o e-mail, se tiver um contato no Instagram de um jornalista, manda, sabe? Fala: eu tenho uma boa história, isso é legal, eu tenho meu contato, eu topo gravar, porque assim, a gente é TV, né? Eu tô falando de TV. Então a gente precisa mostrar, a gente precisa que a pessoa fale, né? Não adianta ela só falar: eu tô te contando a história, mas eu não quero gravar. Eu tô te contando a história, mas eu tenho vergonha. Então, assim, a gente precisa ter personagens para falar, a gente precisa contar a história. E a história é contada pela pessoa. É você que vivenciou aquilo, né? Então, tem que ser você. Então, assim, a partir do momento que você propõe, se não é você, você já conversa com uma pessoa, fala: olha, você topa gravar? Porque eu acho a história muito legal. Vamos vender sua história? Topo.
pronto, já é meio caminho andado, porque às vezes a gente tem uma dificuldade que as pessoas vendem o material e não quer falar de jeito nenhum. Então, assim, estejam abertos, né, quando você for vender uma matéria, uma sugestão, para falar realmente, para gravar, ou se você está oferecendo de uma outra pessoa, que converse antes com essa pessoa e pergunte se ela quer gravar, porque a primeira pergunta vai ser: você topa gravar? A gente já, assim, jornalista já fala: você topa gravar, né? Já fica todo feliz quando você vê uma história assim, você fala: ai, meu Deus, vai topar gravar? Que ótimo. Então, assim, você pode ter esses canais, né? Tanto por e-mail, ligar realmente na redação, mandar pelo Instagram, realmente seja ousado, né? Se você tem uma boa história, por que não, de alguma maneira, chegar até um jornalista, né? As melhores histórias sempre chegam assim, meio perdidos, né? Você fala: nossa, da onde que surgiu essa pessoa? Meu WhatsApp, às vezes, eu não sei quem é e aparece que um ou outro passou, enfim. E eu leio todas. Eu faço questão de ler todas porque eu gosto de pessoas. Então, eu gosto de ouvir. Então, eu quero saber o que ele tem para me dizer. Então, assim, o melhor contato é esse. Se tem uma assessoria, manda por e-mail, procurem a produção. Os produtores são eles que fazem todo o apanhado de materiais, e normalmente tem os pauteiros, que são aqueles que levam até o editor-chefe do jornal as sugestões de pauta, né? Sei lá, a gente está com 10 sugestões de pauta, a gente tem essa história, essa história, essa história, quais que vocês querem? Então, os produtores são eles que vão produzir, vão entrar em contato, vão marcar. Então, sempre procurem os produtores. Não adianta você, às vezes, ligar e falar assim: eu quero falar, sei lá, com a Renata Capucci. Você não vai conseguir falar, porque às vezes ela está no fechamento de jornal, né? Eu sei que é conhecida, enfim, mas procure os produtores. Quando você ligar na redação, você fala: eu queria falar com a produção local, que aí é sempre mais fácil, porque aí eles vão transferir para a produção local e a produção local vai falar com vocês, e aí vai apurar, vai ouvir, vai entender qual é a sugestão de pauta. Então, procurem a produção local. Tá. E quando a gente for mandar um e-mail ou para algum site falar sobre musicoterapia, que tipo de linguagem a gente usa? A gente usa uma linguagem mais técnica, olha, musicoterapia é a utilização da música, disso, ou uma linguagem mais acessível para o público? O que você acha que a gente deve propor? Eu acho que sempre o mais fácil é o melhor. Primeiro que, assim, não adianta a gente... Você pode até botar uma linguagem técnica, mas você vai ter que explicar. Até porque nós, jornalistas, vamos ter que entender para transmitir para o público. Eu jamais vou entrar com uma parte técnica. Às vezes tem que colocar, mas eu vou ter que explicar. Porque, assim, eu tenho que entender o quê? A pessoa que está do outro lado, ela não tem obrigação de entender o que é o assunto. Então, eu tenho que fazer a melhor forma, a linguagem mais fácil, mais acessível possível para aquele telespectador que está ouvindo, que está vendo a minha matéria, entender o que é o assunto. Então, não adianta muitas vezes, eu confesso que às vezes é tanta correria, então eu sempre brinco falando assim: vai direto ao ponto, né? E vende logo o que você tem que vender, porque não adianta você ficar falando coisas técnicas, né? A não ser advogado, que a gente tem que trabalhar com isso, parte jurídica, enfim. O restante, eu acho que o mais simples é o melhor, sabe? Faça uma forma que a pessoa do outro lado entenda e que fala: nossa, que legal, é isso. É a forma de tratar, de curar, de ajudar, sabe? De transformar vidas, é isso. Então, assim, a linguagem mais simples, a forma mais fácil, sempre eu acho que é a melhor maneira de chegar, né, até o público, a chegar até o jornalista. Então, eu acho que a linguagem simples. Não estou dizendo que não possa colocar uma parte técnica. Se você acha assim: eu tenho uma parte técnica que eu preciso colocar porque você é da minha profissão, eu tenho que colocar. Coloque, não tem problema. Mas seja simples, entendeu? Faça a tradução ali para a gente entender. E, óbvio, quando a gente for fazer a matéria, a gente vai te perguntar várias vezes: me explica de novo, né? Já está acostumada da entrevista, já sabe.
Sim, a gente precisa repetir várias vezes. E é uma coisa que acontece muito, né? Explicar de diversas maneiras o que é a musicoterapia, como que a gente usa a música, diferenciar, falar que não é aula de música, que é uma terapia mesmo, que existe um processo. E isso que a Camila falou é muito importante. Quanto mais fácil a gente conseguir passar para as pessoas sem perder a essência, melhor. Ou senão, aquilo, talvez numa matéria a gente não vai conseguir falar tudo, né? A matéria, sei lá, tem 2 minutos, tem 3 minutos, a gente não consegue falar tudo, mas deixe ali a sementinha, né? Ah, por exemplo, igual no começo da matéria, Ana Carolina, formada em musicoterapia. As pessoas vão ficar, o que é musicoterapia? E vão procurar em outros lugares, né? Isso é muito interessante para chamar a atenção das pessoas. Camila, mais dicas. Conte pra gente se você tem mais dicas para passar pra gente. Então, eu sempre digo que assim, a primeira dica é realmente o conhecimento do assunto, né? Eu falo que a gente hoje tem um leque, né? A gente tem um Google, então a gente tem um leque de informações, a gente tem muita informação. Mas a gente precisa ter conhecimento e profundidade sobre o que a gente vai falar. Porque muitas vezes as pessoas ficam muito né, superficial. E aí você às vezes termina uma entrevista e você fala assim, tá faltando alguma coisa. Então eu acredito que quando você tem conhecimento, né, quando você realmente conhece o assunto que você está falando, quando você tem uma autoridade para falar sobre aquilo, tudo fica mais fácil. Né? Então, não sei se a maioria está começando, enfim, se já estão avançados, se já, né? Não sei, mas eu sei que todo mundo tem um processo, né? O processo de começar, né? Então, assim, a minha dica é essa. Eu sempre, jornalista, ler, né? A gente sempre precisa ler, não tem como. Não dá para fugir disso, né? E eu acho que, às vezes, para quem for dar entrevista, né, para quem realmente quer abrir esse leque aí, eu acho que a comunicação, né, ajuda muito no sentido da oratória, por exemplo. Eu sei que tem muita gente boa, que tem muita gente que tem muito conteúdo, mas às vezes tem dificuldade para passar, né? E é comum, é normal. Ninguém é obrigado a conseguir passar aquele conteúdo todo. Às vezes você tem tanta coisa e às vezes você não consegue passar, tem dificuldade para falar em público, ou gente, eu sempre vejo muito. É muito engraçada. A Carol deve saber, e ela sabe melhor do que ninguém. Às vezes você tá ótimo, você tá ali falando, de repente, coloca o microfone e a pessoa trava. Aí você fala, tá tudo bem. Não é ao vivo. É só o microfone. Mas mexe com as pessoas, né? E às vezes as pessoas falam assim, ai, fiquei nervosa. Né? Então, às vezes a oratória ajuda um pouco, né? O trabalho realmente de começar a falar. Eu sempre dou a dica do Instagram. O Instagram é uma ótima ferramenta, uma ferramenta de graça, uma ferramenta que você pode usar para falar do seu trabalho, né? Para você começar a falar, para você começar a desenvolver ali a sua oratória. Então, assim, e é uma ferramenta que, olha o tamanho, olha a dimensão, né, que a gente tem dessa ferramenta, de um trabalho tão lindo que vocês fazem, e que vocês podem abrir ali infinitamente de oportunidades, né? Então, se tem alguma dica que eu possa dar, é isso, é realmente você ler, ter autoridade do assunto, trabalhar, né, essa parte de oratória aí, até porque vocês, com certeza, todos vocês devem fazer palestras, vão começar com certeza, porque é tão lindo, é tão maravilhoso, as pessoas precisam ouvir vocês. Então, eu acho que se eu posso dar dicas, é isso, né? Trabalhar realmente essa parte de oratória, conteúdo, ficar realmente ali com a autoridade do conhecimento. Legal. Aqui no grupo nós temos vários musicoterapeutas de vários lugares do Brasil. Alguns já trabalham há mais de 20 anos na musicoterapia, outros estão começando agora. E esse assunto de colocar a musicoterapia em pauta, o que nós fazemos,
já vem surgindo há muito tempo, porque outras pessoas que não são musicoterapeutas têm falado sobre musicoterapia. E a gente fica, tá, e aí? O que a gente faz? Qual é o caminho para chegar até lá? Como a gente falar sobre musicoterapia com autoridade, com responsabilidade, para que as pessoas entendam a importância e o valor da nossa profissão e a diferença que a gente faz na vida das pessoas. E eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso também, porque apesar de nós sermos da área da saúde, a gente precisa muito dos jornalistas, dos meios de comunicação, para a gente falar sobre a nossa profissão, falar qual é a nossa importância, falar que nós, musicoterapeutas, somos profissionais, graduados, especializados, que não é porque qualquer pessoa que toca música em um hospital é musicoterapeuta, sabe? Isso é muito importante. Há 2 semanas atrás surgiu uma matéria que o Terra fez sobre musicoterapia com uma oraculista, uma coisa assim, e que não é musicoterapeuta, e falou algumas coisas que a gente ficou meio, eita, isso não é musicoterapia. E aí eu queria te perguntar, Camila, o que a gente faz nesse momento, como classe de musicoterapeuta, ou se não, como associação ou União Nacional de Musicoterapia, o que nós podemos fazer? Comunicar ao jornal, mandar alguma nota, não sei. Tem algum caminho para a gente fazer isso? Então, eu não sei qual foi o veículo, né, que colocou. Normalmente, quando a gente vai, eu tô falando, né, como jornalista e de uma instituição. Quando a gente vai falar sobre determinados assuntos, primeiramente a gente busca realmente pessoas, é isso que eu te falei, pessoas que têm autoridades para falar sobre o assunto. São pessoas formadas, são pessoas que já atuam no mercado, são pessoas que têm conhecimento. Então a gente não grava com qualquer pessoa para falar como fonte, que aí eu já venho lá falando, tudo se encaixa. Porque vocês são pessoas consideradas fontes, são pessoas que têm autoridade para falar sobre determinado assunto. Então, assim, não dá para pegar qualquer pessoa que eu não conheça, que eu não saiba quais são os seus trabalhos, o seu histórico profissional. Então, nós sempre buscamos conhecer a pessoa que vamos gravar, né? Então, primeira coisa, quem é essa pessoa? Quais os projetos que ela faz? Sobre o que ela fala? Ela é formada? Ela tem conhecimento sobre o assunto? A gente, às vezes, muitas vezes, vê até se tem artigo. A gente trabalha muito com dados, sabe? Eu vejo que pessoas que têm esse conhecimento são pessoas que têm dados porque elas estão trabalhando no assunto. Então, elas têm condições de falar de dados. Nós, jornalistas, amamos os dados, tá? A gente ama dados. A gente não entende nada de matemática, mas a gente ama os dados. Então, assim, quando as pessoas têm dados, têm propriedade para falar sobre aquele dado, a gente consegue entender que aquela pessoa é uma pessoa que tem propriedade, é uma pessoa que tem conhecimento, é uma pessoa formada, uma pessoa que é estudada e é uma pessoa que pode falar sobre aquele assunto. Então, assim, não estou desmerecendo a matéria, não sei quem fez a matéria, enfim. E eu também não confesso que eu não vi a matéria. Então, eu acredito que essa pessoa que tenha falado, talvez uma pessoa que está começando e que tem um conhecimento, tentando ampliar um conhecimento e talvez ainda não tenha tanto conhecimento sobre outro assunto, enfim. Mas a gente, como jornalista, a gente precisa ficar muito atento a esse tipo de situação, porque acontece. Porque a gente sabe que existem pessoas que querem só aparecer. Então, a gente consegue, jornalista que já tá calejadinho, tipo eu, então a gente já consegue identificar, a gente fala, tem alguma coisa errada. Mas precisa ter um feeling também, né? Então, a gente precisa ficar atento, a gente olha assim, muitas vezes, não dá tempo de olhar currículo, essas coisas, mas a gente olha o trabalho, a gente liga para saber, né? O produtor vai ligar e vai conversar. Olha,
você fala sobre esse assunto? Você tem dados? Você sabe sobre isso? Então, assim, a gente faz uma pré-apuração. Então, não vamos colocar no ar de qualquer jeito, né? Então, a gente tem esse super cuidado de saber quem são as pessoas que vão dar a entrevista pra gente. Legal. E claro, se vocês se sentirem ofendidos, eu acho que nada melhor do que mandar uma nota para o jornal. Vocês podem mandar, entrar em contato, falar, olha, gente, não é bem assim que funciona, né? Nós somos da classe, enfim, nós somos profissionais, nós somos... E a gente queria tentar entender o que aconteceu. Essa informação não é verídica, né? Eu acho que, como profissional da área, eu acho que vocês têm toda a propriedade para falar sobre o assunto, né? Legal. Pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas para Camila, podem escrever no chat, tá? Eu antecipei, pedi para vocês mandarem as perguntas, mas se surgiu alguma pergunta, alguma dúvida durante o nosso bate-papo, pode mandar aqui no chat que a gente responde. A gente não, a Camila, né? Porque ela é que é expert nisso. Mas já recebemos 3 perguntas antes e eu mandei para a Camila. E Camila, será que a gente pode bater um papo sobre essas perguntas? Claro. A primeira pergunta foi assim: na minha cidade, inclusive na região, não temos musicoterapia presente e como musicoterapeuta serei o primeiro. Eu estou terminando o curso na fase de estágio. Qual a melhor maneira, através da imprensa, tanto de vídeo quanto sites de notícia, de propagar entre a população a importância e o valor da musicoterapia de todos, na vida de todos? Então, a gente volta lá no início, quando a gente falou que a importância do individual para o todo, né? Você é muito, vamos dizer, responsável hoje para divulgar isso na sociedade, né? Eu posso dizer que você é até responsável por isso, hein? Então, os meios de comunicação, eles são uma forma de você ampliar para as pessoas ouvirem mais sobre o assunto. Então, eu acho que seja qual for o meio, online, TV, mídias sociais, enfim, seja qual for, eu acho que é preciso fazer um trabalho mesmo de formiguinha, né? Porque, assim, se você é o primeiro na cidade, você sabe que tem muita coisa para acontecer. É um processo que vai acontecer, isso é óbvio. Mas é um processo que pode demorar um pouco mais. Então, se você tem essa, vamos dizer, essa vontade de mostrar o seu trabalho, vai atrás dessas mídias, né? Vai atrás, não sei qual é a sua cidade, mas deve ter alguma TV e deve ter sites online. Então, monta um e-mail, sabe? Monta um e-mail você mesmo e escreve sobre o assunto e fala, olha, tenho fonte para falar, tenho personagens para falar e explica o que é. Apresente à cidade o assunto, né? Para as pessoas começarem a ter conhecimento. Então, eu acho que a mídia ela tem uma importância muito grande na divulgação, na comunicação. Então, se você tem na sua mão um assunto tão relevante, tão importante, e que você tenha personagens, quando eu falo personagens, são pessoas para contar histórias, né? Aquelas pessoas que estão vivendo, que estão passando por esse momento. Então, famílias, enfim. E se você, né, como responsável, pode falar como fonte, tá feita a matéria, né? A gente já tem personagens, a gente já tem a fonte, então vamos divulgar, sabe? Monta o e-mail, não tem assessoria, não tem problema, monta você o e-mail, se apresente, coloque quais são as sugestões, sabe? O que você pode, vamos dizer, a gente fala vender, né? Vender para aquele e-mail, né? Para o site, ou para a TV, ou para a rádio, enfim. O que tiver na cidade, eu acho importante você mandar. Procura o e-mail, dá uma ligadinha e se apresente. Leve o conteúdo, porque eu acredito como jornalista que o material que vocês têm em mão, eu acredito que ninguém vai dizer não. É um material tão rico, tão importante, um conteúdo tão relevante para a população, porque é aquilo que eu falo. A história de um, mas essa história de um pode afetar vários em volta. Então, a gente trabalha com conjunto, a gente trabalha com social, né? A gente precisa de boas histórias
que movimente esse social, que movimente a sociedade. E as histórias que vocês carregam são histórias extremamente importantes para a sociedade. Então, eu tenho certeza que nenhum veículo vai negar fazer uma matéria com vocês. Legal. Uma outra pergunta. Como escrever para conscientizar e gerar valores que não são vistos como comerciais? Então, a gente tem uma diferença muito grande, né, em trabalhar boas matérias e comercializar, né? Eu posso dizer que eu nunca fiz uma matéria comercial. E matérias são pessoas, são histórias, são verdades. Então, é esse tipo de material que o jornalista vende, né? A gente conta a história, a gente mostra para a sociedade, como intermediários, o que está acontecendo por trás, né, da TV, do que vocês ainda não conseguem ver. Então, quando a gente fala comercializar, é muito nítido você conseguir visualizar uma matéria quando é comercial. Você vai entender, e mesmo você não entendendo nada de jornalismo, você vai saber que aquela matéria é comercial. E eu confesso para você que eu desconheço de TV a gente fazer matéria comercial. Porque o nosso objetivo é contar boas histórias. Realmente levar, né, o sentimento daquela história. Fazer com que as pessoas entendam um outro mundo, né? É tão gostoso quando você está assistindo uma matéria e que você consegue mergulhar naquela história, né? E que, sei lá, muitas vezes a gente é de Brasília, mas está contando uma história, sei lá, do Nordeste, lá de uma cidadezinha, né, pequenininha, e que a gente sabe da dificuldade, da fome, da falta de água, da infraestrutura, e que você vai vendo aquela matéria, que você vai olhando, quando você vê, você está até chorando. E aí você fala assim, gente, que situação! E você se envolve naquela matéria, né? E isso é jornalismo. É a gente poder contar o que aquele serzinho lá do Nordeste, que está escondido lá, né, no interior do interior, o que aquela pessoa tem de tão importante para mostrar para a gente, sabe? São tantos aprendizados que você consegue tirar de uma matéria daquela, e o valor é tão expressivo. Então você olha e fala, isso não é um comercial, né? Isso é uma vida. Isso é uma vida que está tocando em milhares de vidas que estão assistindo. Que você começa a repensar toda a sua vida e fala, meu Deus, mas eu podia ajudar de alguma forma, né? Então, é muito diferente quando você vai escrever uma história, né? Um material verdadeiro, com boas histórias, de um comercial, né? É bem diferente. Então, a gente, jornalista, a gente trabalha com histórias, com verdade. Legal, obrigada, Camila. A Bárbara mandou aqui uma pergunta. Ela falou: me chamo Bárbara, sou musicoterapeuta. Além de musicoterapeuta, também tenho um programa na TV Web com produtor e tudo mais. Meu desafio é que faço o roteiro, defino o tema, faço a arte, tenho uma equipe de divulgação. Eu quero potencializar a musicoterapia nesse programa. Então, criei um quadro chamado A Experiência Musical no Seu Lar. A minha dúvida... Como que tá a coisa aqui? A minha dúvida é que eu não sei o quanto chega até as pessoas, o quanto se impacta, porque não temos um retorno nas páginas, apenas nos comentários e outras dúvidas. De apresentadora, meu eixo... Eu mexo muito com a minha testa, fico franzindo. Não sei se isso é adequado, porque vejo na TV algo mais neutro. O que fazer com a testa? O que fazer com as pessoas que estão chegando? Qual a sua dica de testa? Oi, Bárbara. Que maravilhosa você é, né? Vamos começar dizendo isso, né? Já está produzindo sozinha tanto material, né? Para mim, você já tá, tipo, mais do que meio caminho andado. É um elogio, extremo elogio para você, porque
É difícil começar algo. Eu sempre brinco falando que a gente planeja muito, a gente sonha muito, mas a gente executa pouco. Então você fez o contrário, você fez o que era necessário. Você começou executando e foi aprendendo. Ó, cara, parabéns, de verdade. É isso. E como jornalista, eu já apresentei também. E vamos lá. É um trabalho e é um processo, né? Muita gente me pergunta às vezes, em frente às câmeras eu não consigo desenvolver, enfim. O jornalista, ele é imparcial. Então, quando você está fazendo um material, você tem que transparecer, porém você não pode ter lados. E quando você está gravando, enfim, eu acredito que talvez você possa estar franzindo a testa, às vezes até por um nervosismo, ou talvez uma mania, enfim. Mas eu acho que você pode começar a tentar ser o mais natural possível. Não forçar. Muitas vezes a gente força a voz, esse negócio de impostar. Não existe impostar a voz. Você vai fazer fono, né? Porque fono é para vida, para quem é jornalista, você que está apresentando agora, é para vida. A gente faz fono sempre, toda semana, então é um processo realmente. Já tem 11 anos que eu sou e 11 anos eu faço fono. Então, sempre a fono me salva. E se eu posso te dar uma dica, teatro. Teatro ajuda muito, né? Eu fiz teatro, eu ainda faço teatro hoje também, porque a Carol, né? Você não sabia, né? Não, que legal! Eu tenho DRT de atriz, então assim, o jornalismo, ele casa muito com a arte, né? Porque muitas vezes a gente tá num dia que não é muito bom e a gente tem que contar uma boa história, né? E ali tem que surgir aquela história e é um sentimento completamente diferente talvez do que eu tô sentindo hoje. Mas eu preciso contar uma boa história. E as pessoas precisam entender aquela boa história como uma boa história. Então, eu acho que o teatro pode te ajudar um pouco, que você vai entender como você não forçar tanto. O teatro me ajudou muito com isso. Eu sou muito expressiva, né? Eu tenho um olho expressivo. Então, ele me ajudou muito a manter a minha naturalidade. Não mexer tanto a testa, não levantar tanto a sobrancelha, não fazer caras e bocas. Então, se eu posso te dar uma dica, não sei se na sua cidade tem teatro, e vou dar mais uma dica, porque no momento de pandemia, tá tendo muito curso bacana de teatro. Eu fiz 3 cursos de teatros agora na pandemia, e teatros bem legais, sabe? Uma galera muito legal e que tem me ajudado muito. Então, assim, o que você puder fazer na área de teatro te ajuda bastante também. E quanto ao conteúdo, eu acho que é isso aí. Você está no caminho certo, você domina o conteúdo e eu sei que não é fácil produzir, editar, apresentar. A gente vive hoje um novo momento para jornalista também e que a gente faz tudo isso em um, né? Nós somos vários e um. E você está bem à frente. Parabéns pela iniciativa. Eu acho muito bacana. E não desista, porque assim, você acha que talvez esse material não está sendo visto. Mas assim, a gente sabe que é o que eu falei, é um trabalho que começa pequeno, mas ele vai ter grandes proporções. Porque assim, divulgue no seu Instagram, peça para os amigos para começarem a divulgar a sua página. E o boca a boca é ótimo, porque vai passando de um para outro. Mas tenha paciência, porque não é do dia para a noite, né? Mas, assim, continue acreditando no trabalho que você está fazendo, porque eu garanto que é um trabalho com muito valor. É um trabalho muito significativo, muito importante. E as pessoas precisam ouvir. E você fez, né? E você tem feito a diferença. Então, continue fazendo, não desista. Depois me passa, inclusive, que eu quero ver. Legal. Gente, vocês têm mais perguntas? Se tiver mais pergunta, manda aqui no chat. Vamos mandar aqui, deixa eu abrir aqui a tela. Camila, bem-vinda. Eu tenho uma dúvida. Saúde interessa a todo mundo. A musicoterapia é bastante conhecida do público
é bastante desconhecida do público ainda no Brasil. Acredito que muitos jornalistas irão se encantar com o campo, mas se fala muito da ética na saúde, ao se mostrar pacientes. Existe alguma orientação para os jornalistas no sentido de como abordar os pacientes ou da necessidade de obter autorização dos pacientes para mostrá-los na TV? Ou como abordar matéria de saúde? Como é que é seu nome? Como é que é o nome dela? Calma que não apareceu, ela não colocou. Ah, Isabela. Isabela. Oi, Isabela, tudo bem? Então, a gente sempre, quando são menores, quando a gente vai abordar menores, a gente precisa de uma autorização dos pais. A gente não pode gravar com menores sem essa autorização. Então, normalmente, eu gravei com você também, a gente tinha menor, né, no dia que a gente gravou. Sim. Mas os pais estavam juntos. E então, assim, e autorizados. Então, a gente tem esse processo de ter que ter essa autorização. A gente não pode gravar com menores. E, claro, dependendo do que for, né, o problema, enfim, a gente precisa dos pais juntos porque eles não têm essa autorização. Então, a gente sempre se informa antes. Por exemplo, quando a gente foi gravar com a Carol, a gente perguntou, né, o pessoal perguntou se os pais iam estar, se as crianças estariam, se topariam gravar, se poderia fazer imagens, porque a gente precisa de uma autorização, a gente vai aparecer na TV. Então, os pais precisam autorizar essas crianças a aparecerem, né, mesmo sabendo que a gente é TV, a gente precisa da autorização deles. Então, a gente não faz nada sem autorização. Então, se for no hospital, se for numa ONG, enfim, seja uma escola, enfim, seja o que for, nós precisamos da autorização dos pais. A gente não grava sem autorização, de forma alguma. Independente se é área de saúde ou qualquer outra área que lide com menores. Independente. Né? Independente. A gente não pode, de forma alguma, gravar com criança sem autorização, porque eles não respondem por eles. Né? Então, os pais precisam saber se os pais autorizarem. Normalmente, todas as gravações que eu particularmente fiz, os pais estavam juntos. Eu nunca cheguei a fazer uma gravação sozinha com um adolescente, com uma criança. Não, sempre os pais estavam juntos. E é o correto, é o melhor, até porque para eles ouvirem o que eles estão falando. Né? Então, porque aquilo vai para a TV, ganha proporção, enfim. Então, a gente precisa estar, tanto os pais quanto a gente, seguros do que está acontecendo. Então, realmente, a gente tem esse protocolo. Sim. E adultos, enquanto pacientes? Ah, sim. Ela está perguntando. Eu não vi o restante, só vi. E adultos, quanto pacientes, precisam? Eles precisam autorizar o uso da imagem ou a entrevista? Não. Os adultos que respondem por si, não. Se toparem gravar, já está autorizado. Não precisa assinar nada, não precisa... eu tô indo no hospital. E aí eu pergunto ali, gente, alguém topa gravar comigo? Vocês podem gravar sobre esse determinado assunto? Querem? Topo. A partir desse momento, ele está me autorizando, porque ele é maior, a gravar com ele. Então, a gente não precisa de autorização de maior, de pacientes, não. A não ser que sejam pacientes que têm alguma dificuldade, que aí precisam realmente de uma autorização do responsável. Fora isso, não. Tá respondido? Isabela. A Isabela é a presidente da nossa associação de musicoterapia aqui do Distrito Federal. Ela também já tem um longo caminho como musicoterapeuta e eu acho que essa pergunta dela é bem importante para a gente que trabalha nessa área e para os outros colegas que também estão entrando nessa área. É porque acaba que fica muito com vocês, né? Como vocês são responsáveis, acaba que vocês estão ali com todo mundo e às vezes vocês ficam até sem saber, e agora? Eu posso, não posso deixar gravar? O pai não tá aqui? Então, assim, eu, como sugestão, inclusive, não deixem. Assim, vocês podem ter problemas e a gente também, né? Assim, sempre o ideal é comunicar aos pais. Olha, a gente vai ter uma gravação aqui no estúdio.
podem fazer imagem dos filhos de vocês? Principalmente imagem, porque imagem é muito delicado, né? Então, assim, se os pais falarem, não, tudo bem, tá ok, podem. Tá autorizado, a gente vai lá, pega a autorização, ok. Mas isso é para vocês se prevenirem também, porque os pais às vezes podem falar, não autorizei. Meu filho tá lá, a responsabilidade é sua, né? E eu não autorizei. Então, assim, é bom para vocês se resguardarem, pra gente se resguardar e fazer tudo dentro do certinho, do que realmente deve ser feito e com autorização, porque fica tudo certinho. Sim. Pessoal, mais perguntas? Aproveita, gente. Não é todo dia que a gente tem a Camila aqui com a gente. Aproveitem. São quantas pessoas? Então, aqui no grupo temos 22, mas inscritas tinham 30 e pouco, mas eu acho que a maioria das pessoas tem dificuldades para entrar também. E como a gente está gravando, as pessoas podem assistir depois no YouTube. E é bem bacana essas informações para a gente que é leigo, totalmente leigo, né? A gente não aprende sobre isso na faculdade. Tipo, agora você é profissional e você precisa falar da sua profissão. Como que você vai falar da sua profissão? Como você vai falar dos resultados dela? Onde? Quais são os caminhos das pedras, sabe? É bem importante as suas contribuições, Camila. Eu acho que já dá uma luz. E eu já joguei na semana passada um desafio para o grupo da gente escrever realmente e-mails para os sites, para os meios de comunicação, para a gente falar sobre o nosso trabalho, né? Em vez da gente ficar na postura passiva de alguém em algum lugar falou sobre musicoterapia e eu vou reclamar sobre isso, em vez de ter essa postura, a gente tem uma postura proativa, né? De propor, de levar, porque são matérias interessantes. Nós trabalhamos com diversos pacientes, eu trabalho com autistas, mas tem colegas que trabalham com reabilitação neurológica, com pacientes em situação de vulnerabilidade, enfim, tem um leque muito grande, né? Então eu acho que a gente pode falar muito de como que a gente usa a musicoterapia e como que a música faz a diferença na vida das pessoas, né? Eu acho que é isso, vocês assim não podem se calar, né? Na verdade, assim, toda profissão ela precisa ser vista, né? Aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, ele é verdadeiro. Então, assim, vocês precisam se mostrar, porque é o que eu falei, e quando eu conheci você, eu me apaixonei pelo trabalho que você faz, que é lindíssimo. Tanto que quando você fez o convite, eu de cara falei, faço, porque é um trabalho lindo, é um trabalho precioso, né? Com uma delicadeza tão incrível. Então, assim, eu acho que vocês e às vezes também não se privem só a um meio de comunicação de TV, a site. Comecem a divulgar pessoas que estão próximas. Tem muita gente perto que não conhece, nunca ouviu falar. Então, assim, nas suas redes sociais, sabe? Comece a fazer um movimento. O movimento é muito importante. E quando eu falei, comecem pelo Instagram a falar, a se soltar, se assistam, para realmente perder a vergonha de vocês falar sobre o assunto. Então, se você tem uma rede social, né, a gente tem o LinkedIn, que é incrível também, que vocês podem fazer matérias e colocar lá, sabe, para as pessoas começarem a conhecer vocês. O Instagram, aproveitem o Instagram, que é uma ferramenta incrível. O YouTube, né, a gente teve um exemplo aqui agora. Aproveitem para divulgar, né? E muitas vezes o próprio meio de comunicação vai chegar até vocês, sabe? Porque a gente revira tudo, vocês não têm ideia. A gente revira tudo, a gente olha tudo. A gente olha site, a gente olha Instagram, a gente olha, enfim, a gente caça material bacana. Então, se vocês têm um material tão legal, comecem a divulgar, sabe? Não esperem a TV ir até vocês e fazer uma matéria, ou o site ir até vocês fazer. Divulguem no Instagram de vocês, sabe? Façam um blog, escrevam, sabe? Abram para as pessoas conhecerem. Porque é o que eu falei, eu tenho essa oportunidade de conhecer nichos, de conhecer o trabalho de vocês como jornalista, mas muita gente não tem. Então, assim, vocês estão aí para mostrar. Então, comecem, façam vídeos, falem sobre. Tem blog grátis, que a gente já vem pronto, você consegue escrever o material.
Façam, gente, mostrem o trabalho, porque é preciso, é de extrema relevância. Então, não tenham vergonha, tá? Sim. E aproveitando, a Thalita perguntou como atrair a atenção das pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Ela é estudante, ela abriu um Instagram para divulgar mais sobre a área e ela viu que apenas pessoas da musicoterapia seguem. Como divulgar isso para outras pessoas? Como ser relevante? Eu acho que quando você tem um bom conteúdo, você é relevante. E o que vocês têm que fazer é trazer pessoas que não conhecem o assunto. Porque quem já conhece já sabe do conteúdo, sabe que ele é relevante. Mas o importante é você ter bons conteúdos em qualquer plataforma que você for fazer, né? Porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo de, sei lá, de conteúdo. Às vezes eu não me interesso muito, sei lá, por esporte. Eu adoro, mas estou dando um exemplo. Mas o conteúdo daquele Instagram é muito legal, sabe? Ele dá dicas, ele tem vídeos interativos, ele tem um conteúdo que quando eu leio eu falo, nossa, me identifiquei. Então, assim, não adianta você falar uma linguagem para as pessoas que já entendem do assunto. É aquilo que eu falei. Você precisa criar uma linguagem para as pessoas que não conhecem. E como que seria essa linguagem, Camila? É uma linguagem simples, é uma linguagem fácil. É você dar exemplos, sabe? Exemplos reais. Não é você contar a história. Você dá exemplo. Fala sobre você. Qual foi a sua experiência, sabe? As pessoas não querem mais, eu falo isso como jornalista também, as pessoas não querem mais ver histórias montadas, pensadas. As pessoas querem a verdade. As pessoas querem conhecer a Camila, verdade, a Camila, jornalista, a Camila, pessoa. As pessoas querem conhecer. Qual foi o nome da menina que fez a pergunta? Thalita. As pessoas querem conhecer a Thalita. As pessoas querem saber a experiência que a Thalita teve com o assunto. Então, assim, é aquilo que eu falei. A gente tem muita mídia, a gente tem muita informação, mas as pessoas estão sabendo o que elas absorvem e o que elas não absorvem. Então, é aí que está a diferença. E é que está o quê da questão? Você precisa produzir conteúdos reais. Você precisa produzir conteúdos que as pessoas vão se identificar. Né? Eu não sei se você tem alguém da família ou se, enfim, para pensar o que a Thalita, como ser humano, teve de contato, sabe? O que a Thalita, como ser humano, tirou disso tudo? O que a Thalita, como ser humano, pode distribuir para as pessoas que estão assistindo? Porque se você ficar na teoria, falar o que é, o que não é, para quê? Não. Conta um pouco de você, da sua experiência, sabe? É realmente a vida real? É isso. As pessoas querem a vida real. E sobre qualquer assunto, sabe? Não é fazer não estou dizendo que você faz, mas assim, não é contar uma historinha, né? Não. Fale sobre você. Eu garanto que vai dar muito mais audiência. As pessoas vão começar a se interessar. Vão falar assim, nossa, que bacana a experiência que ela teve, que legal essa história dela, olha que legal. E aí, quando você vê, as pessoas vão sempre marcando, olha, vê a história dela, que legal, sabe? Que bacana o conteúdo dela. Ela contou um pouquinho da história dela, de como tudo começou, por que ela procurou. Então é isso que chama a atenção das pessoas. O real. As pessoas não querem mais serem, não é enganadas, mas assim, não sentir a realidade, sabe? Sentir a verdade por trás. Porque é muito fácil você, por trás de um telefone, fazer o que você quiser. Só que hoje as pessoas estão muito espertas, então elas sabem o que é real e o que não é. Então, conta sobre você, Thalita. Bom, estamos recebendo muitas mensagens, muitas perguntas. A Gabriela, ela falou algo muito interessante que a gente já vem falando em outros grupos, em outras reuniões, que é no nosso código de ética, que está disponível no site da UBAN, prevê que é proibida a forma de divulgação sem autorização prévia, sendo adulto ou criança. Então, isso que a Camila falou é muito importante, a gente ter a autorização. A Camila, quando a gente foi fazer a matéria,
me perguntaram, a produtora me perguntou e ela me perguntou se eu tinha também a autorização e, claro, eu tenho todas as autorizações por escrito, que isso é já de praxe nosso, e eu acho que vale a pena todo mundo, na hora de fazer o contrato com o seu paciente, perguntar se existe essa possibilidade de divulgar, se ele tem interesse, se pode usar a imagem dele. É muito legal você falar com o seu paciente antes de qualquer coisa. A Marli, ela mandou uma pergunta. O jornalista procura histórias de vida e o mais interessante no nosso país é que muitas pessoas buscam por matérias sensacionalistas ou da moda. É necessário educar as pessoas para desejarem conhecer boas notícias, notícias que transformam vidas e que tornam o mundo melhor. Ter um bom conteúdo é relevante, mas como fazer-se conhecer quanto musicoterapeuta e os benefícios e aplicabilidade da musicoterapia? É uma boa pergunta. Marli, eu acho que tudo isso que a gente vem conversando se resume a isso, né? Para a gente colocar uma boa matéria, ser reconhecido, nós precisamos falar sobre musicoterapia. Isso que a Camila está trazendo para a gente são dicas preciosíssimas de como que a gente pode passar para o nosso público, passar para as pessoas o que é musicoterapia, o que é ser musicoterapeuta, quais são as aplicabilidades da nossa profissão. Eu acho que precisamos falar mais e com mais propriedade também. E muitas vezes a gente acha que só depende do jornal e do jornalista, mas a Camila também falou que existem outras formas da gente divulgar a nossa profissão, blog, Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim, nós temos muitas ferramentas e a gente precisa usar, né, cada uma delas. Camila, o Paulo, ele mandou uma pergunta. Eu mantenho um press kit sempre pronto, composto por release e fotos, quando tenho uma atuação aberta em praças públicas, flash mob, ou em viradas culturais, viradas sustentáveis, viradas inclusivas. E eu envio esse kit para pauteiros de diversas mídias. Você acha que é muito pretensioso ou posso manter essa prática considerando que eu não sou jornalista e tampouco assessor de imprensa? Oi, Paulo. Paulo, pode sim. Eu acho que a gente normalmente recebe sim de assessores, né, de jornalistas, mas nada impede que você continue mantendo essa forma de enviar. E eu acho, inclusive, que tem que ser feito, né? Porque, assim, se você não tem um assessor, por exemplo, faça você mesmo, assim como você está fazendo. Se você já tem esse press kit já pronto, se você já tem todos os e-mails, se você já tem a relação de pessoas que você manda o conteúdo, muito legal. E continue abastecendo, porque é importante para a gente também receber, né? Às vezes, a gente está ali desesperados querendo matéria. Muitas vezes a gente está desesperado querendo material bacana. E aí eu entro no e-mail, às vezes fico procurando, falo, meu Deus, mas eu tinha visto o e-mail aqui. Então, assim, continue mandando. Você está certíssimo, continue mandando, porque é uma forma de você estar vendendo o seu trabalho, né? De você estar plantando a sua sementinha. Então, você está certo, continue mandando. Não carregue muito e-mail, porque às vezes quando tem muita coisa, o povo fala, não tem coisa demais, não estou entendendo nada desse e-mail. Então, faça um e-mail simples. Se você quiser mandar uma foto bacana, não mande muita informação, porque às vezes realmente a gente não consegue ler tanta coisa, mas não deixe de mandar, você está no caminho certinho. A Bárbara fez outra pergunta. Qual a sua opinião sobre inserir gatilhos mentais, técnicas de vendas, entender a dor do público usando histórias reais e relevantes? Essas técnicas vocês usam quando vocês falam com o público ou em alguma matéria? Então, é muito sutil, né? Assim, na verdade, a gente não tem técnica, né? Eu acho a palavra técnica para o jornalista vamos dizer, um pouco fora
né, do nosso cotidiano. Porque realmente o que a gente faz é contar a história. Então, eu não tô, quando eu tô contando uma história, tô dando meu exemplo, eu não tô pensando se a Carol, se a Camila, se a Bárbara vão chorar, por exemplo, né? Eu tô pensando o que aquela história vai mudar na vida de uma pessoa. O que aquela história vai fazer de diferente na vida daquela pessoa. Porque eu já vi muitas pessoas, a gente normalmente faz algumas matérias, enfim, e ao final da matéria, às vezes a gente bota um telefone para ajudar alguma coisa, e a quantidade de pessoas que às vezes ligam e fala assim, gente, eu só quero ajudar essa pessoa. Então, aquilo foi plantado, né? O que eu escrevi, o que eu narrei, o meu objetivo foi concluído, que era mudar a vida dessa pessoa, né? Eu, quando eu escrevo uma história, eu penso o que eu posso colocar de diferente e o que eu posso fazer de diferente para as pessoas que estão me vendo e para a pessoa que eu estou contando essa história. Não tem nada mais gratificante para um jornalista do que você mudar a condição de uma vida de uma pessoa. Vamos dizer assim, vou citar exemplos de leitos de UTI, crianças que estão aguardando transplante. Isso é uma carga emotiva que a gente termina a história, a matéria tão grande, mas você vai para casa falando, eu pude, sabe, mudar uma vida. Porque normalmente, quando isso acontece, a pessoa consegue o leito de UTI, sabe? Eu lembro que eu fiz algumas matérias seguidas com criança que precisavam de transplante de coração. E aquilo para mim durante a semana foi martirizante, assim, porque eu falava, meu Deus, ela tá muito mal e tal. E você acaba se envolvendo. E quando eu recebi a mensagem da mãe falando, Camila, eu consegui. Gente, aquilo era uma alegria que você falava, meu Deus, eu concluí meu trabalho. Eu concluí, sabe? E é esse o sentimento que o jornalista faz. Digo por mim e eu acredito que todos os meus colegas, a gente, quando conta uma história, a gente não está pensando, não estamos martirizando ali, eu preciso fazer aquela pessoa chorar, eu preciso fazer aquela pessoa... Não, sabe? A gente quer, óbvio que muitas vezes emociona, mas o objetivo é realmente mudar vidas, né? Levar boas histórias para aquelas pessoas conseguirem se identificar e que aquela vida possa ser transformada de alguma forma. É isso. Uau! Gente, que aula! Vocês têm mais alguma pergunta? Se não tiver pergunta por agora, se quiser fazer pergunta depois, me manda que eu passo para a Camila também. Bom, vamos encerrando, caminhando para os nossos minutos finais. Eu espero que esse momento tenha sido muito rico e muito valioso para todos vocês, como foi para mim. Camila, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por você ter topado vir falar conosco sobre a sua área de trabalho, sobre como nós podemos acessar vocês, jornalistas, como nós podemos propor matérias, como podemos falar sobre a musicoterapia. Eu tenho certeza que o conteúdo que você trouxe para a gente é de grande relevância e vai nos ajudar bastante a colocar a nossa profissão, a mostrar quem nós somos, as nossas histórias, as histórias dos nossos pacientes, das pessoas que são transformadas pelo trabalho que a gente faz. Muito obrigada. Obrigada por você estar aqui nesse momento tão incrível. Para quem não sabe, Eu que agradeço. A Camila, ela está com Covid, está no finalzinho da Covid e topou esse papo com a gente. Então, assim, Camila, eu não tenho palavras para agradecer. Eu tenho certeza que você vai mudar muito e vai ajudar muito a nossa profissão a crescer e
mostrar para todo mundo o quanto nós temos potencial. Ó, eu que digo que é uma honra, né, estar aqui. Eu sou apaixonada por esse projeto, eu admiro demais esse projeto e é uma honra, realmente. Eu não estou falando da boca para fora, você sabe que é uma honra estar aqui. Eu que agradeço a vocês todos pela paciência. A jornalista fala horrores, eu ainda perguntei para ela, falei, quanto tempo eu tenho? Porque a jornalista fala, se deixar a gente fica a noite inteira falando. Foi uma delícia, adorei. Queria ver o rostinho de todo mundo, porque jornalista é assim, eu gosto de ver todo mundo. Mas não consegui ver todo mundo. Depois a Carol mandou a foto de todo mundo. Me perguntaram do Instagram. Meu Instagram é Camila, com K e 2 L's, Costa. Camila Costa, K e 2 L's. É fechado, mas pode mandar que eu vou aceitar todo mundo, tá? E assim, eu tô terminando hoje meu 15º dia de Covid, tá tudo bem, graças a Deus. Deus foi muito bondoso comigo, eu tive só sintomas leves, graças a Deus. E é isso, inclusive, assim, durante todo esse processo de Covid, eu tava falando que você sabe, a gente se ressignifica, a gente fica mais introspectivo, né? A gente consegue se olhar mais. E durante esse processo eu comecei a escrever e eu vi que está nascendo um livro. Ó, tô falando em primeira mão. Então, mais para frente, né? Com certeza eu quero lançar, enfim. Então, se eu posso deixar uma dica, é que assim, não desistam do que vocês têm de mais lindo, que é esse cuidado, esse carinho, essa criatividade. Continuem atrás dos sonhos. A gente sabe que muitas vezes não é muito fácil, né? A gente sabe que é um dia de cada vez, um degrauzinho de cada vez, mas o importante é ter fé, confiar, acreditar, né? Que tudo vai dar certo e que o material de vocês, o conteúdo, a profissão de vocês é incrível. E continuem, façam a diferença, porque vocês são diferentes, vocês são especiais. Camila, mais uma vez, muito obrigada. Todos os colegas que estão aqui presentes, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pela vontade de aprender mais. Eu fico muito feliz em ver todos vocês aqui, ver que esse movimento está crescendo, de trazer esse olhar diferente para a musicoterapia, para as nossas atividades. E, enfim, eu estou muito, muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A nossa conversa vai ficar gravada, eu vou passar para vocês. Amanhã sai no site de Musicoterapia e Empreendedorismo um resumo da nossa conversa de hoje, dos principais tópicos, das dicas que a gente não pode esquecer. Então, fiquem de olho no site. Semana que vem, nós vamos falar sobre 3 projetos que usam a musicoterapia para expandir o seu potencial. A gente vai falar da Sinfonia, nós vamos falar de Todas Hacemos Música da Argentina e vamos falar do Be Happy Music Club, que acontece lá em Fiji, do outro lado do mundo. Então, teremos reunidos aqui várias pessoas do mundo inteiro para falar sobre seus projetos e para trazer para a gente mais conhecimento de como trazer para a prática, como tirar do papel os nossos sonhos, os nossos objetivos e colocar para frente o nosso trabalho. Bom, gente, tenham uma boa noite de descanso, uma boa semana para todos vocês, que essa conversa tenha sido muito inspiradora e vamos nos falando, mantendo contatos durante a semana. Se tiver mais pergunta, podem passar, que eu passo para a Camila, ou vocês podem adicionar ela no Instagram e fazer direto a pergunta para ela, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, tchauzinho. Beijo, gente. Obrigada.